nós vamos entrevistar agora com toda a democracia possível aqui, deixando mais uma vez registrado que esse espaço está aberto para o deputado André Janones, caso ele queira se pronunciar a respeito disso. Nós vamos conversar aqui agora com o Fabrício Oliveira. Quem é o Fabrício Oliveira que está aqui no telão ao meu lado? Ele é ex-assessor do deputado federal André Janones e ele está fazendo algumas acusações sérias, graves, em relação ao deputado, e a gente vai trazer aqui justamente ao vivo na Jovem Pan. Fabrício, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite de participar aqui ao vivo no Morning. A gente quer entender um pouco mais. Em primeiro lugar, contextualiza pra gente de que período você trabalhou com ele, qual era a sua relação trabalhista com ele, você era assessor que fazia o quê? Somente dá uma contextualizada aqui pra gente, para que a nossa audiência possa entender. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, do Morning Show. É um prazer estar falando aqui com vocês. Assim, eu vou contextualizar com todos os detalhes, deixar aqui explícito toda a situação, todo o meu ponto de vista da realidade, né? Do que eu vivenciei, o que aconteceu comigo. Eu conheci o deputado federal André Janones em meados de 2017, 2016, mais ou menos, antes dele ser o deputado André Janones. Eu tinha vindo da cidade de Goiânia, e aí a partir daí eu cheguei na cidade de Ituiutaba, uma cidade onde eu fui criado, onde eu passei a minha infância, e eu vi o deputado André Janones, na época, apenas um ator social que fazia o trabalho de denunciar irregularidades da gestão do executivo da cidade nas redes sociais, e eu via que era um trabalho louvável, praticamente ele era a vanguarda desse trabalho nas redes sociais, que eu conheci na época, em Minas Gerais, e eu vi que era uma pessoa que lutava. Ele era um cara que foi agredido muitas das vezes nesses locais, por estar expondo a situação, e eu acreditei em tudo aquilo que ele fazia. E eu falei, não, vou juntar com esse cara, porque ele está lutando pelo que é certo, porque o problema da saúde na cidade de Ituiutaba é complicado até hoje. E aí eu comecei a andar com ele, e no período, consequentemente, veio a greve dos caminhoneiros, um certo período. Passei para ele a respeito da greve, que tinha algumas pessoas, algumas lideranças que queriam ouvi-lo, e aí de pronto, de início ele falou que a greve dos caminhoneiros na época não daria voto. Fiquei quieto, não falei nada. E aí, por fim, o pessoal chamou ele aceitou, e eu fui com ele em um dos piquetes onde que era a manifestação, lá em Ituiutaba. Ele fez o vídeo, eu estava junto com ele, eu direcionei para isso, e aí deu o que se deu, né? O deputado, o André Janones ficou conhecido nacionalmente pela declaração em apoio aos caminhoneiros, que só passou de um apoio à greve, porque depois que ganhou como deputado, praticamente virou Fabrício, as costas. Só para a gente entender aqui, buscando justamente sempre a contextualização para todos. Você tinha uma relação trabalhista com ele? Você foi nomeado dentro do gabinete? Ou apenas uma relação de amizade? Eu trabalhei com ele, uma relação de amizade e de cumplicidade e de voluntariado. Fui voluntário dele muito antes dele ser deputado. Antes era só eu e ele, praticamente, no início. Depois que ele perdeu para prefeito na cidade de Ituiutaba, ele ficou descredibilizado, ninguém queria andar com ele. Eu cheguei novo na cidade, não conhecia bem, só via a imagem dele nas redes sociais e comecei a ajudá-lo, a colocá-lo, a andar com ele e auxiliá-lo. A partir daí, veio a greve dos caminhoneiros, estive junto com ele, e depois, ele vindo a candidato a deputado federal, logrou êxito, teve a sua votação, quase 180 mil votos, foi eleito, e eu fui nomeado como assessor no mandato dele. Fiquei até dezembro do ano passado. Agora, Fabrício, como é que era... A gente trouxe aqui justamente esses prints de um grupo fechado, que eu acho que você provavelmente participava. Como é que era o tratamento do deputado com esses assessores? Porque as mensagens que a gente exibiu, caso elas efetivamente correspondam à realidade, elas são absolutamente assustadoras. Como é que era a relação? É só um aperitivo aquilo. Eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais para poder mostrar, para poder jogar na imprensa, para todo mundo ver
qual que é a índole dele. Ele era uma pessoa completamente diferente antes de ganhar a eleição. O cara ia na porta da minha casa, me buscava, falava comigo, falava que ia lutar pelo povo, que ia ser diferente. Depois que ganhou, se cercou de várias pessoas que vamos dizer, o veneravam como Deus, o ego subiu a cabeça dele, eles começou a tratar as pessoas dessa forma, como pessoas descartáveis, vou te ser sincero, tratava muito mais pior do que se trata um animal. E olha que o animal não merece ser maltratado. Eu vou te ser sincero, eu achava que, por ignorância minha, que essa questão de racismo, de assédio moral, essas coisas, só existia na televisão, que era só uma falácia, que era só um blá blá blá, que era só vitimização. Mas olha, depois que eu conheci a política através da janela, que é o deputado André Janones, eu entendo que as coisas, o buraco é muito mais embaixo. Eu senti na pele que quer ser discriminado. Muitos assessores também sentem isso, sentiram isso, os chiliques, os ataques de estrelismo dele, e é isso que acontece. Perfeito. Só antes de passar para a nossa bancada, só para a gente deixar redondo, explica um pouco melhor essa questão da acusação que você fez em relação à rachadinha. Você participou disso? Eu vou explicar para vocês como que acontecia. Que foi passado que eu gravei o áudio, coloquei na mão da Justiça, está à disposição da Justiça, está na mão da PGR. Eu fiz a denúncia em meados de janeiro desse ano, mais ou menos. A denúncia está lá. E peguei os áudios e coloquei e vinculei na mão da imprensa também. Coloquei na mão, a matéria saiu no Metrópole, saiu na Isto É, saiu em vários órgãos de notícia. No áudio, um dos assessores que estavam falando comigo na época cita que ganhava em torno de R$9 mil e era praticamente obrigado a passar em torno de 60% do seu salário. 60%? Ele ganhava 9 e ele passava 5. O áudio está explícito aí. Se quiser depois, em off, eu passo o áudio na íntegra de tudo que foi falado. Fora isso, havia, vamos dizer, outras alegações de outros assessores que está na mão da Justiça, onde que realmente esse esquema era operado. Esse assessor cujo qual eu consegui capturar essa declaração dele, falava que repassava o dinheiro para até então hoje prefeita da cidade, que na época era assessora do deputado, a prefeita Leandra Guedes, da cidade de Tuiutaba. E ele passava 5 mil para essa pessoa, para essa ex-assessora que hoje é prefeita, e a situação ocorria dessa forma. Perfeito. Guga Noblar. Tudo bom, Fabrício? É um prazer falar contigo. Eu queria entender o seguinte, Fabrício. Primeiro, são meio que 3 perguntas que eu queria te fazer. Mais alguém, além de você, confirmou essas denúncias? Por que você só apresentou essas denúncias em janeiro deste ano, já que ele já é deputado há 3 anos? Enfim, ele só começou a fazer isso a partir de agora, você só soube a partir de agora, e ele já pediu para você dinheiro? Guga, vou te fazer uma pergunta para você. Uma mulher, quando ela apanha a primeira vez, ela já denuncia o agressor dentro de casa? Muitas vezes não. Então tá bom, então tá respondida a minha pergunta, porque é o seguinte, eu pensava muito mais na posição que eu estava, em ajudar o próximo, fazer o bem para as pessoas, porque querendo ou não, com o cargo de assessor de secretário parlamentar federal, a gente tem influência de poder ajudar as pessoas. E eu fazia isso, não estou querendo me promover, não estou aqui para me promover, não sou candidato a nada, mas eu pensava assim, estou engolindo meio quilo de milho, ou engolindo um abacaxi inteiro, para, de certa forma, pensando assim, em ajudar pessoas e ajudar a minha família. Muitas das vezes as pessoas criticam, mas por que denunciou antes, por que não denunciou agora? É muito fácil achar aquele que vem a público e tem a coragem de denunciar. Porque o grandão tá lá, com o nome lá estampado, com o nome taxado, né? Tá fixado na popularidade, na mente das pessoas. É como eu chegar para você, Google, e falar que Jesus Cristo não existe. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, se eu tivesse mentindo, você acha que eu viria a público
trazer esse assunto sem ter a verdade, porque assim, por mais que eu esteja pagando por estar falando a verdade, eu não tenho medo, porque eu estou falando a verdade, sabe? Olha só, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 10 horas e 53 minutos. Para vocês que estão chegando agora, nós estamos entrevistando o Fabrício Oliveira, ex-assessor do deputado federal André Janones, que está acusando o deputado e agora apoiador do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de prática de rachadinha. Você quer fazer algum complemento? Fabrício, bem rapidinho? eu não quero, eu só quero entender a história, Fabrício. Por que demorou tanto? Você está explicando, porque você, enfim, só agora achou que era o momento de denunciar. Você tinha umas questões... Não só agora, Guga, não só agora. A denúncia foi feita em janeiro, né? Sim. Em janeiro. E outra Mas coisa o que eu entendi é o seguinte, já estava acontecendo a rachadinha 3 anos antes ou só começou agora? E se ele te pediu já? Eu já estava sabendo do fato, mas só consegui capturar o fato no tempo hábil. As provas no tempo hábil, no tempo que eu consegui. Eu ia ficar lá toda hora lá com o gravador, puxando a língua. Mas ele pediu para você alguma vez dinheiro? Olha, isso aí eu gostaria de falar em juízo. Adoraria falar na frente de um juiz e prestar um depoimento. Só que, infelizmente, até agora, ninguém da justiça me chamou. Mas você não pode confirmar se ele já te pediu dinheiro? É uma informação, enfim, você está fazendo uma acusação. Gostaria de confirmar, mas gostaria de estar falando... Maurício. Fabrício. Fabrício, bom dia. Desculpa aí ter errado o seu nome. O Janones, ele já tentou entrar em contato com você depois dessa acusação em janeiro e agora, né, com a repercussão ontem no Twitter? Qual que é o seu nome? Zoe. Zoe, prazer falar com você. Prazer. Zoe, eu vou te explicar. Desde quando eu fui exonerado por denunciar esquemas de prefeitos aqui na região do Triângulo Mineiro, que foi a desculpa que eles usaram para me mandar embora, eu quero explicar para você que ele nunca entrou em contato comigo. Você sabe por quê? Porque o deputado, ele tem uma prática que fala o seguinte, ele só responde quem é mais relevante que ele, certo? Quem na cabeça dele é mais relevante que ele. E tipo assim, agora ele está se achando um Deus. Eu só venho aqui a público para fazer um alerta. Quanto o pessoal da direita, quanto o pessoal da esquerda, quero falar para vocês, não estou pagando de isentão, mas não acredito em nenhum lado. Só quero falar para vocês que é o seguinte, quem está acolhendo o André, fica esperto, porque isso ele faz sempre. E olha lá, se às vezes o barco não virar, ele pular para o lado do Bolsonaro também, para poder ganhar vantagem. Pô, mas aí vai ser um jump, hein? Ele faz isso em campanhas direto ele faz essa campanha. Ele fez isso com um vereador aqui da cidade de Uberaba, onde que prometeu mundos e fundos, prometeu mais de 8 milhões para a cidade de Uberaba, e no final das contas, se não fosse o vereador ir lá na casa dele para cobrar os 2 milhões que ele conseguiu para a cidade, que esse vereador conseguiu, que é o Thiago Mariscal, Fabrício, que conseguiu, não tinha chegado. Perfeito. Não tinha chegado. Paulinha, em seguida o Paulo Figueiredo. Oi, Fabrício, tudo bom? Aqui é a Paulinha Carvalho. Tenho 2 perguntas para você. Uma é que o Rica, no meio lá da briga dele, disse que você estava sendo ameaçado. Então, quero saber o que você pode contar para a gente em relação a essas ameaças. E outra coisa, eu queria que você também falasse um pouco mais sobre essas provas que você conseguiu reunir, que como você disse, né, você tomou esse cuidado, tanto que a sua denúncia só acontece em janeiro, você disse que tem essa gravação com outro assessor, que fala quase que explicitamente aí a respeito de um processo de rachadinha. Quero saber que outro tipo de prova você tem em relação específico a essa questão, né, da rachadinha. Olha, eu não posso falar isso porque até o restante das provas eu tenho que passar em juízo. Mas existem mais provas, são prints, são outras testemunhas, áudio, existem mais provas. Existem outras testemunhas, existe uma outra testemunha que alega que ouviu uma ex-chefe de gabinete informando que também repassava. Existe áudio, mais áudios, existe prints e existe algumas declarações que eu quero falar só em juízo diante de... Isso você vai apresentar em juízo. E em relação a essas ameaças, o senhor tem sido ameaçado? Olha, eu não posso afirmar porque eu não posso provar, mas indiretamente você sabe o que é uma ameaça velada, né? Você é repórter, você entende muito bem... Mas são mensagens em redes sociais, são ligações...
Às vezes são ligações onde você atende, a pessoa não responde, não fala nada, número privado. Às vezes é pessoa estacionando na porta de casa, pessoas que não... O Fabrício, só fazer um complemento nessa pergunta da Paulinha. O deputado André Janones, ele disse que o jornalista Rica Perrone havia te dado, inclusive, uma proposta financeira para que você falasse. Eu quero saber se você recebeu do Rica Perrone. Olha, eu juro pelos meus 2 filhos que eu tenho, eu juro pela essa terra que eu piso, olhando para vocês aqui, que ninguém me ofereceu valor, quantia, nada, nenhum benefício. Eu estou fazendo isso aqui simplesmente porque eu estou vendo o país indo de novo por uma direção onde que vai ser enganado novamente. É isso que eu quero informar. Eu estou fazendo aqui para mostrar a verdade. Para depois não falar, por que não falou? E outra, eu tenho tentado contar o que eu estou contando aqui para vocês, para a imprensa nacional, desde o começo do ano. Inclusive tem um vídeo que está lá no meu Twitter, onde que eu publiquei ontem, onde que um repórter de uma emissora local conta o porquê que essa notícia não foi adiante. Porque na TV Vitoriosa, que é uma filial da SBT, um programa local lá, eles tentaram chegar a dinheiro para a notícia não ir ao ar. Tá lá, o repórter falou a situação. Então, assim, o que eu estou passando aqui é tentando passar a verdade, de certa forma até me blindando. Se algo acontecer comigo, todos sabem o que já aconteceu. Paulo eu não Figueiredo. quero ser o Daniel Davi. Perfeito. Paulo Figueiredo. Fabrício, em primeiro lugar, obrigado por ter atendido o meu pedido, o nosso pedido aqui, de participar dessa entrevista tão prontamente, de forma tão democrática e corajosa de vir ao público dizer tudo o que você está dizendo. Eu tenho várias perguntas para você. Eu queria começar com a que me chamou mais atenção. Eu gosto muito de avaliar o estado psicológico das pessoas, e eu não considero uma situação normal alguém se trancar segundo as palavras dele, assumindo que os prints que você está fornecendo são verdadeiros. Eu não considero normal uma pessoa se trancar de 3 da tarde à meia-noite sozinho, chorando numa sala, num gabinete, e depois ainda reclamar que ninguém veio em socorro da situação dele. Talvez um caso de depressão, talvez algum tipo de surto, mas ele tem outros comportamentos que são, segundo as mensagens, de chamar os funcionários de desgraçado inúmeras vezes, o tempo inteiro. Parece que era a forma como ele se referia a vocês, vermes, doentes e coisas do tipo. A minha pergunta para você tem a ver com o estado, sua avaliação sobre o estado psicológico dele. Era normal esse tipo de coisa? Você enxerga que ele está em condições mentais sadias? Porque, entenda, estamos falando de uma pessoa que foi e almeja ser representante do povo brasileiro, do povo de Minas Gerais no Congresso Nacional. Essa pessoa está em condições mentais de participar, de exercer essa função, na sua opinião? Olha, eu posso ser sincero, é um arrependimento que eu vou levar para o meu caixão de ter apoiado essa pessoa, de ter auxiliado. É aquele negócio, né? Dê poder a um homem e saberás quem ele é. Emocionalmente ele é um cara instável. Ele é instável. Instável ou instável? Ele é instável. Ele surta, ele xinga, ele tem hora que uma coisa não está certa para ele fala, trata as pessoas como aqueles que estão à volta dele para servir ele como lixo. Vou deixar claro. Você falou de discriminação, você se refere à discriminação racial, inclusive? Olha, veladamente sim. Eu falo assim, dentro do meio do círculo hoje que cerca ele, eu passei muito por isso, de ser descredibilizado até pela minha postura. Eu não, como vocês veem aqui, eu não sou um doutor, eu não sou um politiquês da vida, eu sou uma pessoa comum que entrou na política com intenção de ajudar uma pessoa a fazer a diferença no nosso país, fazer a diferença no Brasil, porque é tanto pilantra se elegendo, né? Então, assim, eu vou pelo menos apoiar uma pessoa que vai fazer valer a pena, alguém que eu acredito. Só que eu meti os pés pelas mãos. Mas, assim, ele é completamente, assim, desequilibrado emocionalmente. Ele não tem, assim, vamos dizer, ele não consegue manter uma relação de amizade com ninguém. Uma pessoa de boa ainda, vamos dizer assim. Muitas pessoas que se aproximaram dele, hoje se afastaram dele. A gente tem várias lideranças em Minas Gerais hoje que não quer ver ele nem pintado de ouro, né? Então, assim, eu tô de uma forma que eu já me passei
Eu já passei por tanta coisa, junto, na época que eu estava nesse mandato e depois, em questão de ser discriminado, de ser humilhado, né? E eu falo para vocês, ele é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ele toma remédios, tá? Ele toma remédios, sim. E é um cara que, de certa forma, assim, ele não consegue manter uma relação sadia com ninguém. Todos que estão à volta dele, todos que vivem à volta dele, de certa forma, por mais que estejam ganhando bem, e é a realidade de muitos que estão à volta dele, é só pesquisar o patrimônio declarado de cada um que está à volta dele hoje, eles ganham bem, mas vivem, de certa forma, refém dele, do autoritarismo dele, dos xingamentos, né, dos chiliques, dos ataques dele. Ok, Fabrício.